Graça e paz, amados. A palavra de hoje é glorificar. E o texto é João, capítulo 21. É verdade, precisamos glorificar a Deus na vida e na morte. Vamos fazer nossa leitura, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Vamos entrar em um texto que eu considero um dos textos mais marcantes do Evangelho de João, de versículo 15 a 23. É quando Jesus separa Pedro dos outros discípulos e pergunta a ele se ele o ama. Pedro foi advertido por Jesus: você me negará 3 vezes. Pedro questionou. Posteriormente, 3 vezes, Pedro o negou. Agora, Jesus perguntará a Pedro 3 vezes se ele o ama. E a resposta de Pedro é sempre a mesma: tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Agora, veja comigo o versículo 16 e 17. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter ele lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus pergunta a Pedro pela terceira vez: tu me amas? Pedro ficou triste. Talvez Pedro lembrou as 3 vezes em que negou Jesus. Mas, amados, Jesus, ele nunca quis levar dor psicologicamente, ou emocionalmente, ou espiritualmente a Pedro. Ele o está questionando. E Pedro, ele dá uma das respostas mais espetacular em toda a Bíblia. Na terceira vez, quando Jesus pergunta: tu me amas? Ele diz: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E na verdade Pedro o amava. Em um momento, em uma fraqueza, negou ao Senhor. E nós? Quantas vezes temos negado a Jesus em nossas fraquezas? Mas ele nos ama. Sim, ama de verdade. É como ele mesmo disse: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, versículo 34 e 35. É verdade, amado. Jesus nos ama, mesmo tropeçando, mesmo caindo, mesmo quando nós o negamos ou o rejeitamos. Agora, veja comigo o versículo 18 a 19. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Jesus disse a Pedro a forma como ele iria glorificar a Deus: com os braços abertos. Provavelmente, amado, foi a sua morte, porque a tradição diz que Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, e assim ele glorificou a Jesus. Nós precisamos glorificar a Jesus na vida, mas também na morte. Sim, e Jesus continua dizendo: segue-me. E Pedro, ao segui-lo, versículo 20 a 21, diz o seguinte: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Após Jesus dizer a forma dolorosa que Pedro iria morrer, Pedro se vira e vê aquele apóstolo amado, provavelmente João. Então ele diz: e quanto a este? Ainda não está convertido por completo. Mas Jesus é paciente e amoroso. Então Pedro diz: e este?
que o Senhor ama. E qual é a resposta de Jesus? Versículo 22 a 23. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Não importa, meus amados, a forma como os outros discípulos glorificará a Jesus. O que importa é a nossa forma, a nossa maneira. Que eu e você glorifique a Deus em vida, mas também em morte. Sim, amados, hoje chegamos ao final do Evangelho de João. Foram 21 dias aprendendo de João. Agora, deixe-me ler para vocês o versículo 30 e 31 do capítulo anterior, o 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O Evangelho de João foi escrito para crermos na pessoa de Jesus. Nossa crença é no nome de Jesus. A vida eterna é no nome de Jesus. A salvação é no nome de Jesus. O perdão dos pecados é no nome de Jesus. Amados, toda esta esperança do mundo por vir temos no nome santo de Jesus. Que Deus nos abençoe a olharmos somente para Jesus e copiar a sua vida em nossas vidas aqui na terra. E quando o dia chegar da nossa partida, que também glorifiquemos a Deus com honra e glória. Tenha um excelente dia.